Olá, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Lar Espírita Luz e Amor para trazer um momento de luz em nossas vidas, que é falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas antes de começar, vamos nos preparar, fechando os nossos olhos, mentalizando o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, ao Lar Espírita Luz e Amor, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados que nos auxiliam, aos assistidos, para que essa palavra traga para nós um conforto para as nossas aflições, que possamos compreender essas palavras do Cristo, trazendo que Deus é amor e Deus só quer o nosso bem. E assim agradecemos essa oportunidade. Graças a Deus. Então, nós vamos falar do capítulo 5, que é um dos capítulos mais interessantes. Todos são importantes, mas ele é muito interessante porque ele tem 26 páginas para um estudo. E nós vamos estudar uma passagem, que é Bem-aventurados os aflitos. Por que será que esse capítulo é tão grande? Nós temos aflições? Que tipos de aflições temos? Ele traz a justiça das aflições. Ele fala que é justo o que nós estamos vivenciando. Causas atuais das aflições. O que nós estamos vivendo hoje, que são aflições? Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivo de resignação, o suicídio e a loucura. E traz as instruções dos espíritos. Quer dizer, Kardec e os espíritos trazem a informação do Evangelho do Cristo, nos explicando através da ótica espírita, da reencarnação, não é? Que isso que é importante. Nós estamos aqui em várias passagens dos nossos espíritos para o aprendizado. Então, ele fala que sim, no aprendizado, ele só vai se concretizar se nós formos acionados, não é? Por isso que fala, qual é o nosso planeta aqui? Qual é a destinação dele até hoje, que está em transição, mas ainda é um planeta de provas, expiações. Provas. O que é provas? Quando a gente vai na escola, a gente tem que provar que aprendeu. Quando a gente vai no trabalho, às vezes tem muitos concorrentes, nós temos que fazer uma prova para provar que nós temos a capacidade. Então, provas são coisas que nós escolhemos para que a gente tenha um resultado, ou do trabalho, do conhecimento, não é? Da parte que precisamos cuidar também de nós e dos nossos familiares. Mas tem as expiações. Que são essas expiações? Não deixam de ser provas, mas ela remete ao nosso passado. Se nós fizermos provas e não passamos, nós vamos repetir a prova. Exatamente como é na escola, não é? Na escola, pelo menos quando eu estudei, nós tínhamos a oportunidade de fazer as provas e que se fechássemos todo o ano com uma nota que naquela época era nota de corte, se a gente tivesse 7, 7, 7, todos 7 cada bimestre, nós não precisaríamos fazer a prova final, o exame. Porque nós, durante todo o curso, nós aprendemos e correspondemos ao ensinamento. Nós provamos isso. Agora, aqueles que por acaso não conseguiram, vão ter um outro momento que vai ser um exame. Aí é exame do ano todo para provar que ele aprendeu. Mas cai também nas expiações. Quando a gente não quer, a gente se revolta. Não, mas eu... E aí vai acontecer o quê? A gente pode ser até sair da escola, não é? Ou trocar de escola. Então é exatamente isso. É muito didático esse capítulo. Mas eu vou falar sobre a parte das instruções dos espíritos,
que é muito interessante. Ela vem explicar exatamente tudo que o capítulo está trazendo para nós. Então, a parte que nos cabe hoje fala: um homem de bem teria morrido. Eu já li muitas vezes essa passagem, mas estudar é diferente. Então, nós vamos buscar esse tema que está dentro do capítulo. Um homem de bem teria morrido. Fenelon é o espírito que vai traduzir para nós o que foi que os espíritos nos apresentaram. Vão trazer de uma maneira para que a gente possa entender. Fenelon, Sens é a cidade, 1861. É o item 22 do capítulo 5. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a de um bom, e que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais essas verdades que as pessoas não questionam, né? A gente não questiona, não duvideis que estáis cometendo uma blasfêmia, dizer que, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se a morte de um homem de bem, vizinho de um malvado, aqui ele está tentando explicar isso, mostrando um exemplo. Se a morte de um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele, né? Quando às vezes a gente está dentro de um velório, de um amigo, de um familiar, ou de alguém até que a gente não tem relação muito mais íntima, mas as pessoas às vezes comentam: ah, ele era tão bom, por que morreu tão novo, tão jovem? Tanta gente ruim não morre. Nós falamos isso. Bom, cometeis então um grande erro, porque aquele que partiu a sua tarefa e terminou a sua tarefa é o que ficou talvez nem tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la? E que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? É justo? Aquele que já cumpriu a sua pena ficar na prisão? E aquele que ainda não cumpriu também sair? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais. Isso sim, não é? E que enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Nós sabemos disso. A terra é, como a gente colocou, também é hospital e prisão. Hospital para espíritos que precisam cuidar do corpo, que às vezes, em outras vidas, a gente deve ter prejudicado outras pessoas, e às vezes a gente vem com alguma deficiência, alguma doença, ou mesmo a gente provocou, através das nossas atitudes, alguma lesão no nosso corpo. Então, é justo eu, antes de aprender, sair da prova ou da expiação? Não é justo. Então, a gente sente que estamos presos, como a gente falou, né? Ainda é uma prisão para espíritos que têm que aprender a praticar o amor. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Nós pensamos que isso é um mal, né? Habituai-vos a censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo com todas as coisas. Como? O mal
vive e o bom morre. Vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentimentos obtusos, quer dizer, os nossos conhecimentos também, né? A gente não conhece todas as coisas para ficar julgando Deus, as suas atitudes. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos nossos olhos. Quer dizer, nós não temos só essa vida, tivemos muitas outras e teremos tantas quantas foram necessárias, porque somos criados todos puros, simples, ignorantes para o aprendizado. Mas cada um tem o seu momento da criação. Por isso que tem espíritos que já são Jesus mesmo. Quantos milhões de anos Jesus já tem? Não dá para comparar. E Deus cria sempre. Então não posso comparar um bebê com um adulto. Qual é o alimento que o bebê recebe? O leite, só leite. Ele vai devagarzinho aprendendo o corpo a lidar com o alimento mais pesado. Paulo tem uma passagem que eu acho muito interessante, ela cabe aqui. Ele fala, quando eu era criança, eu tomava leite. Agora que sou adulto, o alimento é mais forte. Então, é nesse sentido que os espíritos ainda mais na terrenidade, eles não têm o mesmo conhecimento. Por isso que Jesus fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é assim que a mãe fala? Quando um irmão mais velho fala alguma coisa do menor, fala assim, mas ele não sabe ainda as coisas, como é que você quer que ele responda? Exatamente isso, na esfera espiritual, que nós não somos espíritos que precisamos sim do corpo para o aprendizado. Aí sim a gente pode se emancipar, como ele fala, se elevar para entender essas coisas de Deus, né? Por quê? Então ela vos parecerá um simples acidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única e verdadeira. Então ele fala que é tão curto a nossa experiência na carne que isso vai passar. A duração é muito pouca, mas a gente não entende que nós temos várias outras oportunidades para aprender. Então tem que ter o tempo. Então o que a gente vai entendendo? O que o Flanagan quis dizer? Ele esclarece que a crença popular da sobrevivência de um mal e a morte de um bem não indica injustiça, não é injustiça de Deus. É como eu falei, né? Aquele que tem mais conhecimento pode passar pela prova mais fácil. Deus frequentemente prolonga a prova de espíritos em progresso e concede aos bons o fim antecipado das suas provas. Quer dizer, espíritos em progresso, está em aprendizado. Eu trago um exemplo que eu acho muito interessante, que é do Ayrton Senna. Morreu com 34 anos. Viveu tão pouco, mas deixou tanto exemplos de amor, de fraternidade, de bondade, né? Ele sempre se preocupou com o povo, principalmente os mais sofridos. Ele era cristão. Ele sempre orava antes das corridas. Tanto é que a sua morte causou uma comoção no Brasil e no mundo. Porque ninguém espera que uma pessoa de 34 anos tão boa desencarne, com tanta gente ruim que tem por aí. Não é assim? Mas é porque ele veio justamente para exemplificar o que ele exemplificou. O amor, tanto é que após a morte foi criada uma instituição para cuidar dos estudos das crianças e dos jovens. Justamente aquele que a gente está falando, que acabou ainda, não tem conhecimento. Ele estava preocupado com isso, levar conhecimento de Deus. Ele dizia que ele falava assim, pilotar é a minha maneira de servir a Deus.
Ele era um homem de muita fé. Então após da morte, né, ele teve sempre provado que ele tinha muita compaixão para aqueles espíritos que estavam pobres, né, de conhecimento e que precisariam de ter a educação. Ele também argumenta que a morte do mal em vez do bom não é equívoco. Como a gente falou, ele completou a tarefa. Quem completou a tarefa não precisa ficar mais na escola, não é assim? Ele compara a vida terrena a um cativeiro e a morte é desprendimento da verdadeira liberdade. Então, na realidade, o que nós estamos aqui é preso, que eu falei que também é prisão. Nós estamos aqui nesse planeta porque precisamos estar aqui, conviver com as pessoas que nós não sabemos, por isso que o esquecimento do passado, nós não sabemos dos nossos envolvimentos, não é? Precisamos corrigir o que a gente fez. Se a gente tinha desamor, aprender a amar. Deixar de ser orgulhoso, egoísta, querer só o bem para mim. É isso que o texto traz. Não podemos julgar Deus, a sua sabedoria. E Jesus traz isso. Busca a verdade, ela vai te libertar desse ciclo de que nós estamos vivenciando. É o aprendizado. A duração da vida. Deus costuma estender o tempo da terra para espíritos necessitados de maior aprendizado. Quanto precisa de mais aprendizado, ele tem que viver mais. Quantas vezes, né, a gente encontra pessoas que, pela educação, isso que é importante, é esse o nosso auxílio, pela educação, pela convivência com a família, com amigos, ele pode aprender. E para aprender, ele vai ter que ter tempo para aprender. Não posso dar uma prova para ele se ele ainda não conquistou. Ele veio sim. Eu falo, eu quero aprender, quero recuperar o que eu tenha feito em outro momento, né? Mas ele não lembra disso. Mas ele precisa aprender o evangelho, precisa aprender as coisas também do mundo material, mas do mundo moral. Né? Então não pode, como é que ele vai cortar no meio um espírito que ainda não aprendeu? Por que deixar morrer e vir numa próxima, se ele já estava encaminhando muito bem? Né? Então é isso, a gente tem que auxiliar aqueles espíritos que ainda que nós, muitas das vezes, falamos que eles são maus, mas porque não tem conhecimento. Quem é que, tendo conhecimento, vai saber que tudo que eu fizer hoje, eu vou responder? E nós que temos conhecimento, a gente ainda peca. A gente ainda faz muitas coisas que já sabe que não devia. Não é? Então, esse é o equívoco do julgamento do nosso. Lamentar a morte do bom e a sobrevivência do mal é incoerente, pois o bom cumpriu a sua missão e se libertou do cativeiro material. Na visão espiritual, a vida terrena é apenas um breve incidente diante da imensidão da vida espiritual. Então, agora nós já entendemos que o homem de bem, ele teria morrido porque cumpriu a sua tarefa. E o homem mau, para o aprendizado, para ele sair melhor, né? Porque esse é o objetivo da nossa encarnação. A gente pede para encarnar para acertar algumas coisas. Às vezes é imposto também, mas quando Deus impõe, ele cerca aquele espírito de condições familiares ou de educação para que ele possa se recuperar e aprender. Não existe o mal, existe o bem. O mal é a ausência do bem. E assim vamos fechando os nossos olhos depois desse momento, compartilhando esse alimento espiritual que nos foi trazido. Eu agradeço pela oportunidade deste estudo, que a mim também me trouxe bastante reflexão. Pedindo ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Santíssima, aos espíritos do bem, que chegam até nós em sofrimento. Quantos espíritos não sofreram?
para trazer o conhecimento. Justamente porque aquele que tem mais conhecimento, aquele que não tem, que nós dissemos que ainda são maus, não compreende a realidade da vida. Acha que só tem essa vida. Muitas vidas, quantos forem necessárias, para a gente conquistar esse mundo que está chegando de regeneração. Regenerar é o hospital. Regenerar as nossas doenças espirituais. E aproveitar também que sabemos que podemos mais. Mundos felizes, ditosos, isso só vai depender das nossas atitudes diante das provas ou também de expiações. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, do mal, que faz mal a nós primeiro, do que ao próximo. Muito obrigado. Até a próxima.